A Argentina vai, quem diria, hein? Vai reforçar o controle da fronteira com o Brasil. Quer brasileiros lá. A informação foi dada pela ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, após o polêmico anúncio do governo de Javier Milei de construir um muro com a Bolívia. Luca Bassani, será que o Javier Milei trampeou? Capês, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Não só Javier Milei, mas aqui ontem já falávamos sobre Giorgia Meloni. Na Europa e em todo o mundo, a questão da imigração ilegal tem sido um tema quente durante os últimos anos. A gente vê que as iniciativas de Donald Trump de ampliar o contingente policial e militar na fronteira com o México inspirou outros países, também governados pela direita, em tomar medidas parecidas. A Argentina, então, vai reforçar inicialmente a sua fronteira com a Bolívia, já que os bolivianos representam proporcionalmente um dos maiores números de pessoas ilegais dentro do país. Até também temos muitos bolivianos que vivem no Brasil, por exemplo, e uma medida parecida com o repoliciamento, né, reforçar a fronteira entre o Brasil e a Argentina também vão ser colocadas em prática, aumentando provavelmente as filas, o controle e toda a burocracia nos pontos fronteiriços onde há a travessia. Vale dizer que, no caso da Bolívia, ela não é um país que pertence ao Mercosul, não tem acordos migratórios tão fáceis, tão simples com o Brasil e com a Argentina, apesar de serem países para os quais não necessitamos de visto para viajar, mas no caso do Brasil e Argentina, o Mercosul, que é também uma organização econômica, facilita com que haja esse trânsito de pessoas também de forma facilitada. Não sei como isso vai acabar interferindo entre os dois países, mas é bastante claro que é uma medida cada vez mais nacionalista dos países. Muitos, de fato, têm vários problemas com a imigração ilegal. Isso não é uma novidade aqui na Europa, onde milhões e milhões de pessoas chegaram durante os últimos anos e têm causado uma série de problemas, mas as medidas tomadas para evitar a imigração ilegal são diferentes em cada uma das partes do mundo. A Argentina parece que vai seguir o exemplo de Donald Trump. Alguma reação já da Bolívia ou do Brasil? Porque o Gustavo Petro já deu uma estrelada com o Trump. Será que alguém vai brigar com o Milei? Olha, tudo indica que sim, as falas de repúdio são sempre muito frequentes nesse momento, principalmente se pensarmos que tanto a Bolívia quanto o Brasil têm governos ideologicamente opostos ao governo de Javier Milei, mas no fundo cada um dos países tem tomado a sua própria iniciativa e o mais forte acaba vencendo. No caso da América Latina, sabemos que o Brasil é economicamente e diplomaticamente mais forte que a Argentina, mas não vai arrumar uma briga com um parceiro estratégico que é tão importante para a sua balança comercial e um vizinho com o qual também temos ótimas relações há muitos e muitos anos. Então, eu acredito que por mais que falas acabem chegando durante os próximos dias, pouco irá mudar, da mesma maneira como as falas de repúdio contra o governo de Donald Trump não estão adiantando nada e as deportações continuam acontecendo na casa aí já das centenas, quase milhares de pessoas, com o objetivo, na minha visão, utópico de tirar todos os ilegais dos Estados Unidos, um número de quase 12 milhões de pessoas, mas que pouco a pouco vai se concretizando, já que foi uma das principais promessas de campanha do republicano no ano passado. Ô, Luca, o tema está fervendo aqui na mesa, eu vou dar uma repercutida, mas você fica conosco aí, porque tem mais assunto de psique aí, da inteligência artificial chinesa. Meu querido Ricardo Rous, bom, eu acho que o Brasil devia fechar também, não é fechar, mas restringir o acesso na fronteira com o Peru, com a Bolívia, com a Venezuela, pelo menos, e com a Colômbia. Porque o tráfico de drogas está entrando por aqui, as drogas estão entrando, não param de entrar. O Trump está fazendo isso com o México e com o Canadá. Então, de certa forma, o Javier Milei está procurando proteger o seu país. Se você vai em Foz do Iguaçu, eu fui em Foz do Iguaçu e me hospedei do lado argentino. Cada vez que você passa para o lado do brasileiro, para o lado argentino, você demora um tempão para passar. Do argentino para o brasileiro, não tanto. Eles têm um pouco de medo, realmente. Como é que fica? Olha, eu acho que essa questão na Argentina, primeiro que é diferente a situação do Brasil com a Argentina e da Bolívia com a Argentina. Muito importante dizer isso. Há uma migração muito grande de bolivianos de forma também legal, querendo buscar moradia, status de cidadão na Argentina.
O caso do Brasil, não. A preocupação, e foi dito, inclusive, pela ministra Patrícia Burit, que o problema são os criminosos. É uma área específica onde se transita muito facilmente, atravessa a pé entre o Brasil e a Argentina, e aí pode passar muitos criminosos. E aí, realmente, assim como você disse, eu acho que o Brasil também tem que fazer isso. Porque o Brasil tem umas fronteiras imensas, a gente tem muitos venezuelanos entrando, muitos bolivianos entrando aqui sem nenhum controle brasileiro. Também espaços específicos onde se atravessa a pé, muitas vezes sem controle algum, e isso pode trazer problemas para a nossa nação, assim como para qualquer outra. Essa questão da imigração ilegal é complexa demais, infelizmente está sendo tomada pela lógica e pela guerra das narrativas, a Europa vem sofrendo com isso, o Trump se posicionou e vem fazendo, já desde os primeiros dias do seu mandato, um trabalho de fazer a deportação dos imigrantes ilegais. Não é uma briga contra imigrantes que entram, que procuram a sua documentação normal, que querem buscar uma vida melhor, ou que querem estudar, ou que querem fazer qualquer outro tipo de trabalho em países como é o caso dos Estados Unidos, ou como eu acho que deve ser no Brasil, em qualquer outro lugar. Não é os imigrantes legais. Nós estamos falando de pessoas que vão ilegalmente para o outro país. E ilegalmente já entrando, nós não sabemos qual vai ser o comportamento dessa pessoa lá dentro. João Belucci, a gente sabe que o Milei e o Trump são unha e carne. Então vai ter muro no México, agora tem muro na Bolívia também. Se a gente começar a copiar tudo que está nos Estados Unidos, não sei não, hein? Pois é, Capês, você vê que hoje está mais favorável o turismo para os argentinos virem para o Brasil do que o oposto. E tem tido muitos argentinos mesmo, os próprios argentinos bateram um recorde, são cerca de 2 milhões de argentinos, o povo que mais visitou o Brasil ano passado. Mas só para eu puxar um pouco para o turismo esse tema, estava vendo, curiosamente, o Brasil bateu o recorde de receber turistas e deu mais de 6 milhões, beirando 7 milhões. Só o Museu do Louvre recebe praticamente 9 milhões de pessoas, ou seja, o Museu do Louvre recebe mais pessoas que o Brasil inteiro. Então, é um campo pouco explorado aí pelo Brasil, tem muito a crescer. Agora, dificulta para o brasileiro ir para lá, já vem diminuindo, infelizmente. A Argentina é um enorme parceiro do Brasil e, como o Rose colocou, é a imigração ilegal. O professor Túlio falou brilhantemente na primeira participação, no sentido de que há um grande tráfico de pessoas, de órgãos, tem muitos criminosos por trás que incentivam as pessoas a mudarem de país e chegam lá e sofrem outras condições. Aqui no Brasil mesmo, você tem muitos bolivianos que sofrem com máfias locais, que tomam conta delas, operam trabalhos, fazê-las trabalho escravos, assim como na Argentina provavelmente também há. Então é para combater a imigração ilegal. E espero que o Brasil aprenda a receber turistas, porque olha, o Capês deu esse número aqui, me deu bastante vergonha. A diferença do Louvre, o Museu do Louvre, receber mais turistas que o Brasil. Impressionante. Eu vi a questão do muro em 1961 em Berlim, né? Será que vai ser a mesma coisa lá com a Bolívia? Espero que não, Capês. A gente não teve boas experiências com o primeiro muro. É bom essa moda não pegar. Agora, eu acho que o Rose tocou num ponto que, para mim, é fundamental. A gente, embora esteja comparando as situações, este muro que a Argentina pretende colocar com o Brasil, especificamente, é exatamente porque a ministra, a Patrícia Burit, que, inclusive, foi oponente do Javier Milei nas eleições passadas, se não me engano, ela ficou em terceiro lugar no pleito, ele será colocado para evitar crimes, né? O fundamento não é a imigração ilegal, mas sim os crimes que acontecem nessa região. Então a gente está falando de tráfico de drogas, a gente está falando de tráfico de armas e a gente está falando de assassinatos. Ela, inclusive, mencionou esse tipo de crime. Então eu acho importante a gente fazer essa diferenciação, porque senão fica com essa falsa impressão de que, meu Deus, Javier Milei está trampeando a América Latina. Mas parece que a justificativa para esse muro é outra. Pois é. Bom, Túlio Nasa, você foi, além de professor, foi secretário municipal de Justiça, município de Itapevi, ficou lá por 8 anos, tem experiência como gestor. O muro custa dinheiro, então você vai fazer um muro, tem que ser um muro bem feito. Você vem por baixo, vem por trás, vem pelo rio, vem por tudo quanto é jeito. Será que vai funcionar essa ideia? O seu Milei está meio histriônico, hein? Olha, Capês, eu fico perplexo com a revolta em torno dessa notícia, porque essa notícia deveria ser alvo de comemoração, né? Não estou falando especialmente do muro, né? Simbolicamente de um muro. E nem é bem isso que a ministra falou. Eu vou até citar aqui um trechinho da fala da ministra. Ela diz o seguinte, ó: além da Bolívia, planejamos expandir para outros pontos
de fronteira, essa política, entre parênteses. Agora vamos para a fronteira em Misiones com o Brasil, que é uma fronteira onde se entra no país a pé em muitos lugares e onde tivemos assassinos e problemas. Então, o que eles estão querendo é reforçar o controle de fronteira, não é isolar humanitariamente uma nação da outra, isolar um filho de um pai, não é isso que está se falando. O que está se falando é reforçar a fronteira. E qualquer atividade pública, na segurança pública, depende de investimento. Sem investimento, ou é pessoal ou é infraestrutura, né? Então, se você coloca barreira, se você coloca mais policial, é evidente que você vai melhorar a segurança como um todo. Isso asfixia também o crime organizado. Ou você acha que o brasileiro está indo para a Argentina, olha só o absurdo disso. O brasileiro não precisa de visto para ir para a Argentina. O brasileiro está entrando ilegalmente na Argentina para quê? Se ele nem de visto precisa. Então é evidente que essa imigração ilegal, clandestina, ela é uma veia, um braço de crime organizado. Então o reforço a esse controle, o investimento argentino deveria ser objeto de comemoração. Os brasileiros não clamam há muito tempo que nós devemos reforçar o controle nas nossas fronteiras, que é muito perigoso que a droga entra no Brasil porque falta controle. Ora, se um político está anunciando que vai investir no reforço das fronteiras, é algo que tem que ser comemorado e não o contrário.